Amém? Todos acharam? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, marquei primeiro, mas é segundo, tá? Marquei aqui primeiro, mas é segundo. Capítulo 2, versículo 14, a palavra do Senhor vai dizer assim: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para esse certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para essas coisas quem é idôneo? Porque não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Amados, lá no versículo 14, algumas versões de Bíblia pode estar assim, né? E graça a Deus que nos faz vencer. E quando eu estava estudando, meditando sobre essa palavra, eu vi uma certa diferença aqui entre vencer e triunfar. Existe um certo aí, uma coisinha aí que faz uma diferencinha assim. Não sei se alguma versão aqui possa estar vencer. Tem alguma que está vencer lá no 14? Vitorioso. Só que as versões um pouquinho mais antigas, ela traz a palavra triunfar. O que deveria ser triunfar, né? A gente, teria a mesma equivalência, só que há uma certa diferença. Eu vou tentar fazer uma colocação aqui sobre triunfar. Em 2004, alguns irmãos vão se lembrar, obviamente, houve uma Olimpíada em Atenas, na Grécia. E nessa Olimpíada havia um maratonista brasileiro chamado Vanderlei Cordeiro. Esse maratonista, ele estava disputando a maratona, né? A maratona que lá para o povo grego, né, para aquele povo, seria a principal competição daquela Olimpíada. Por quê? Porque a palavra maratona, ela foi dada por causa de um herói grego que sacrificou a sua própria vida correndo 40 quilômetros entre Marathon e Atenas para levar uma notícia de que os gregos haviam vencido os persas. Então eu não marquei o nome dele aqui, que é muito difícil, e deixa para lá. Então esse cidadão grego, ele correu 40 quilômetros e após ele dar essa notícia, ele faleceu. Ele morreu de exaustão. Aí então para aquele povo existia sim uma certa importância nessa competição. E o brasileiro estava lá, ele estava liderando a maratona, tal, já estava dado como certo até a vitória dele, quando de repente surgiu um cara meio louco lá, um padre parece, não sei, foi lá e segurou o maratonista brasileiro. Ele segurou o maratonista e obviamente ele se livrou daquele cara, tal. Só que quando ele volta a correr, ele já tinha perdido posições. E ele perdeu concentração, ele se desconcentrou lá e acabou chegando em terceiro lugar. E por que eu falo isso? Porque se esse cidadão Vanderlei Cordeiro ele tivesse vencido, ganhado a medalha de ouro, obviamente todos nós iríamos comemorar, o Brasil, medalha de ouro e tal. Só que de certa forma eu acredito que já teria caído num certo esquecimento. Porque quantos e quantos cidadãos aí ganharam medalha de ouro e nós nem lembramos mais, né? Ficou passado lá atrás. E ele não. Ele foi condecorado depois com uma medalha chamada Barão de Coubertin. É o único brasileiro, acho que também o único sul-americano que ganhou essa medalha. Enfim, até hoje ele é reconhecido por essa, não a vitória, mas sim por esse triunfo que ocorreu. Ocorreu um triunfo com a vida dele. Ele não venceu, mas ele obteve um certo triunfo. Então, quando Paulo ele fala aqui
E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo por meio de nós. O que ele quer dizer? Ele consiste em que se torne conhecido por meio da vida que levamos um perfume que identifica Cristo como um triunfo e não como um sucesso, não como uma vitória financeira, uma vitória no meio de conquista, não. Uma vitória junto a Cristo, um triunfo junto a Cristo. E isso que faz com que esse aroma agradável de Deus possa transmitir o amor entre nós. Lá em Efésios, no capítulo 5, mesmo apóstolo Paulo, na carta de Efésios, capítulo 5, no versículo 2 ele vai dizer assim, marquei errado aqui. Efésios 5:2. Dividi errado aqui. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim: e andai com amor, e como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício em cheiro suave. Ele está nos mostrando que o aroma agradável de Deus que faz nos transmitir esse amor, como se fosse o perfume que nos leva a esse triunfo em Cristo. Que possamos nos transmitir uns aos outros esse agradável aroma, esse perfume em Cristo para nos levar ao triunfo. Só que lá no versículo 3, o que Paulo fala? Efésios 5:3. Ele diz justamente o que não se deve fazer para que se perca justamente esse triunfo em Cristo. Para que não se perca esse perfume suave e agradável em Cristo. Ele diz lá que, mas a prostituição e toda impureza ou avareza, ou ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ação de graça, porque bem sabeis que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo, de Deus. Então, ele nos dá como que nós nos afastamos desse perfume, desse aroma suave, para entrarmos na presença de Deus. No versículo 16, por esse certamente cheiro da morte para a morte, mas para aquele cheiro da vida para a vida, e para essas coisas quem é idôneo? Por essas coisas quem está adequado? Porque se o cheiro é para a morte, é aqueles que não estão em Cristo Jesus, é aqueles que estão no pecado. Mas se o cheiro é para a vida, é o cheiro para renascermos em Cristo Jesus. E no versículo 17, Paulo ele termina a carta nos alertando sobre os falsificadores da palavra de Deus. Porque nós não somos como os muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. E, infelizmente, é o que mais vemos aí. Então ele nos mostra, irmãos, que para que nós possamos ter esse triunfo em Cristo, para que nós possamos transmitir esse perfume suave, nós precisamos, acima de tudo, sermos verdadeiramente transmissor da palavra de Deus. Pregar verdadeiramente o Evangelho. Pregar a verdadeira palavra. Pregar o verdadeiro amor. Porque não adianta sair por aí, de repente, enchendo a igreja, fazendo pregações que a gente sabe que muito estamos levados, muitas vezes assistimos, muitas vezes vemos, igreja superlotada, com pregadores falando somente de prosperidade, falando somente de bens financeiros, falando somente de bênçãos financeiras, mas nós sabemos que não tem uma essência do verdadeiro evangelho, porque não é por isso que Cristo morreu, não é por isso que Cristo morreu na cruz. Ele morreu porque ele tinha sim
quando ele desce na terra, ele veio justamente para que você fosse salvo, para que eu e você fôssemos justamente vitoriosos, triunfaríamos nele. E para nós vivermos em Cristo, nós temos que sempre ter aquela sequência que todos nós temos buscado a cada dia, que nós não podemos perder essa essência. Nós vivemos em Cristo, nós vivemos no seu poder, na sua presença, na palavra, na sua provisão. Nós nos aperfeiçoamos em Cristo, pelo seu evangelho, pelo seu exemplo, pela nossa adoração e pelos seus ensinos. Nós fomos criados em Cristo, nós fomos renascidos, nós somos nova criatura em Cristo, para uma nova vida, para uma família nova, para um destino novo, para um propósito novo. Nós habitamos em Cristo, pela fé, pelo Espírito Santo, pela esperança e pelo amor. Que nós possamos cada vez mais estarmos capacitados, buscar essa capacidade. Nós sabemos que é mais fácil trilhar um caminho que está pavimentado, um caminho que está largo, um caminho que a gente pode andar, mas nós sabemos que para estar na presença de Deus, o caminho não é fácil, é um caminho difícil. Por quê? Porque nós estamos voltados justamente às coisas, às paixões que o mundo oferece para nós. Tantas e tantas coisas são oferecidas dia a dia para nós. E cabe a nós se nós acatamos ou não. Cabe a nós decidirmos se nós vamos por esse caminho ou não. Cabe a nós estarmos nesse caminho ou não. Porque sabemos que esse caminho estreito, esse caminho onde vai levar a salvação, ele vai ter várias e várias interferências, vai ter vários e vários momentos em que você pode até cansar, em que você pode até querer desistir, em que você pode até querer parar, em que você vai querer voltar para trás. Mas não, irmãos, é o caminho pelo qual Jesus preparou para nós. É o caminho que vai nos levar para a vida. É o caminho que nós possamos estar junto a Ele. Que nós possamos, irmão, cada vez mais trilhar esse caminho. É fácil? Não, não é fácil. Mas nós sabemos que nós temos, junto com Cristo, cada vez mais, voltado na palavra, voltado no Evangelho que nos livra, que faz trilharmos cada vez mais esse momento, possamos alcançar sempre o caminho da salvação. Que nós possamos, irmão, estar sempre voltado a Ele. Eu convido os irmãos a ficarem em pé, nós já vamos louvar.